Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículo do 16 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrita: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras, cheios de encanto que saiu da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos, levantaram-o e o expulsaram da cidade. Levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-la ao precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos colocar Jesus no sábado, na sua terra natal, na cidade onde havia sido criado, vivido até seus 30 anos, antes de começar seu ministério público, sendo o filho de José e de Maria e sendo carpinteiro. Jesus, judeu, no dia de sábado, vai à sinagoga cumprir o que é de costume. Então, lá na sinagoga, lhe dão os livros do profeta Isaías, onde Isaías vai revelar quem é Jesus, como é Jesus, o servo sofredor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou a unção de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus lê aquilo que o profeta Isaías falava sobre o Messias, sobre o Cristo, Jesus, que estava ali no meio daquele povo de Nazaré. Então Jesus vai dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus revela para aquele povo que viu Jesus carpinteiro crescer no meio deles, ele verdadeiramente é o Messias que estava ali, escondido em Nazaré. Mas aquele povo de coração duro não vai dizer: esse não é o filho de José? Como é que ele pode dizer que o profeta Isaías fala dele? Não é ele o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe e os seus irmãos, que na verdade são os primos de Jesus? Como é que ele diz agora que o profeta Isaías fala sobre ele? Quem é esse? Como pode ele se autoproclamar como Messias, como Filho de Deus?
Jesus vai repreender aquele povo dizendo: sem dúvida vós me repetireis o provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua terra que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus não fez milagre em Nazaré, porque o povo se fechou para a graça de Deus. Não reconhecia Jesus como Messias, mas como carpinteiro. E Jesus continua: em verdade vos digo que nenhum profeta é recebido em sua pátria. Jesus vai contar agora a história de dois profetas, de Eliseu e de Elias, o qual o povo do coração duro fechou o coração para eles, também como fechou o coração para Jesus. Elias fugiu da terra de Israel para não ser morto. E aí ele vai até Sidônia, na viúva de Sarepta, e ali ela dá de comer ao profeta a última porção de trigo, ela dá a última porção de azeite. Mas enquanto o profeta ficou lá, não lhe faltou trigo nem o azeite, não lhe faltou o alimento, porque é Deus que sustenta. Também vemos a figura de Eliseu, que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas foi Naamã, o sírio, que foi curado. O que Jesus quer dizer? Que aquele povo, o povo eleito, o povo escolhido, rejeitou os seus enviados, que Deus enviou, os profetas, assim também como rejeita o próprio Filho de Deus, o Messias. E aí, a graça de Deus, que era para o seu povo eleito, como o próprio Cristo disse: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. A graça de Deus se abre para todos os povos através de Jesus. É a nova e eterna aliança que todos viverão a graça de Deus através do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide ao mundo inteiro e batizai em nome da Trindade Santa. A graça de Deus se estende para todos que abrem o seu coração para a graça de Deus. Aí o agir de Deus permanece na vida daquele que verdadeiramente reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.